meu nome é Isabela Boas Ribeiro, sou aluna do 4º ano de Direito da Unipar, e esse ano eu elaborei o resumo sobre a ilegalidade da prova e o confronto de bens jurídicos, uma análise sobre o caso do médico anestesista acusado de estupro. Então, no dia 10 de julho de 2022, sobreveio uma notícia que chocou a população brasileira, consistente no fato de um médico ser flagrado praticando atos libidinosos em sua própria paciente. Sobre o assunto, surgiram diversas críticas, mas hoje vamos tão somente elaborar sobre a suposta ilegalidade da prova. Então, no dia 10 de julho de 2022, as enfermeiras, suspeitando da conduta do médico, pegaram o celular e colocaram escondido na sala de cirurgia para gravar a conduta do médico. As enfermeiras saíram da sala e somente depois que pegaram o celular, verificaram que o médico praticou atos libidinosos diversos de conjunção carnal em sua própria paciente, utilizando altas doses de sedativo. Sobre a conduta do médico, verifica-se que essa se enquadra com o descrito no crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal, tendo em vista que a vítima estava completamente incapaz de oferecer defesa e também não tinha o necessário discernimento para o ato, tendo em vista que estava completamente sedada, pois foi utilizado altas doses de sedativo. Sobre a conduta das enfermeiras, primeiro deve-se entender sobre interceptação ambiental. E sobre esse assunto, Norberto Avena prevê que é uma hipótese na qual o terceiro registra imagens envolvendo conversa ou comportamento de duas ou mais pessoas sem que haja o consentimento dessas, que é o que aconteceu no presente caso, tendo em vista que as enfermeiras, sem o conhecimento das partes, ou seja, da vítima e do acusado, registraram o momento da cirurgia e obteram as imagens. Então, diante dessa conduta, surgem diversos questionamentos. A prova seria ilegal? A conduta das enfermeiras encaixaria em algum crime? Para responder essas perguntas, a gente tem que analisar a lei de interceptação telefônica. Primeiramente, no artigo 8º-A dessa lei, prevê expressamente a necessidade de autorização judicial para a captação ambiental. Já o artigo 10A criminaliza a conduta da captação ambiental sem a prévia autorização. Então, supostamente, as enfermeiras cometeram o delito previsto na lei de interceptação telefônica, o qual o caput é um crime comum, sendo que somente os seus parágrafos tratam de crimes de mão própria, seja o funcionário público. E, aparentemente, a ilegalidade da prova, tendo em vista a ausência de autorização judicial. Mas deve-se analisar os bens jurídicos tutelados em cada crime. No caso do crime de estupro de vulnerável, o bem jurídico tutelado é a dignidade sexual do vulnerável. Já no crime previsto na lei de interceptação telefônica, é a privacidade e a intimidade do agente. Então, sobre o assunto, Fernando Capesi apresentou o seguinte entendimento: a sala de parto pode até ser considerada um ambiente privado para o resguardo da intimidade da gestante, mas nunca do criminoso que a estuprou. Na ponderação dos valores, a dignidade sexual da vítima e sua integridade física, assim como a do bebê, prevalecem sobre a suposta e absurda garantia para o estuprador de não ser filmado cometendo a violência sexual. Ou seja, não é necessário o consentimento do acusado. Diante da situação que as enfermeiras estavam, foi o método de defesa utilizado para resguardar a intimidade da vítima, a dignidade sexual da vítima. Quantas vítimas anteriores será que não tiveram? Então, é absurda a garantia considerar a prova ilícita somente pelo fato de resguardar a intimidade do médico. A sala de cirurgia não é um ambiente privado e muito menos secreto para esconder as atitudes do médico. Ainda, o hospital é um hospital público e a sala de cirurgia é um ambiente que as enfermeiras tinham acesso. Então, não é possível que um vídeo não seja levado em consideração, não seja considerado como prova diante de tamanha necessidade de proteção da dignidade sexual da vítima. Então, na ponderação dos valores, o vídeo deve ser, sim, considerado legal e utilizado no processo. Muito obrigada.